O mundo está cada vez mais virtual. As relações entre as pessoas e as empresas migraram para o ambiente digital. Nesse universo, a troca de informações é contínua e os dados se transformam em mercadorias. A privacidade fica vulnerável. Na medida em que a tecnologia ganha mais espaço no cotidiano, aumentam também os delitos praticados nesse cenário. E as discussões sobre os limites e as consequências dessas mudanças na vida das pessoas. Problemas que exigem leis específicas e um outro olhar no âmbito jurídico. Direito digital. Esse é o tema em questão no programa de hoje. Nossa convidada é a advogada Jaqueline Rigo. Ela que é especialista em direito empresarial e atua como consultora em direito digital. Muito bem-vinda, obrigada pela participação. Obrigada a você. É um novo cenário, né, Jaqueline? Hoje a testemunha pode ser uma máquina e a prova eletrônica. Na verdade, eu dividiria essa pergunta em duas temáticas, tá, Fátima? A primeira que é um novo cenário. Sim, é um novo cenário, mas num contexto amplo, bem mais amplo, não necessariamente num contexto de elementos probatórios ou de mecanismos de coleta de depoimentos testemunhais, tá? É um novo cenário porque é um cenário novo no mercado, na sociedade, nos fatos que a sociedade vem, na verdade, praticando ou corroborando para isso. Então, todos nós temos de nos adaptar a essa nova situação social, sobretudo. Tá? E juridicamente, sim, a gente tem aí alguns mecanismos que, por exemplo, eu vou dizer que a gente pode olhar e considerar como atípicos, mas, na verdade, meios de prova são meios admitidos em direito, que possam ser típicos ou atípicos, mas desde que não firam as leis, a moral e os bons costumes, tá, da sociedade. A prova eletrônica, o que a gente cabe dizer aqui é que, diferentemente de um documento eletrônico, a prova eletrônica ela tem como finalidade mostrar a verossimilhança ou a veracidade dos fatos. A dificuldade toda é que a gente tem uma prova através de um meio que eletronicamente pode ser facilmente retirado pelo proprietário daquele, seja de uma plataforma, de um site. Então, o que se recomenda é que você sofreu um delito, você foi lesado por algum fato, onde a prova está contundentemente, ou pelo menos substancialmente, no meio eletrônico, que você busque, na verdade, coletar, né, os dados de endereço eletrônico daquele site, que é o que a gente chama de URL, você busca imprimir isso, ou seja, transformar aquilo que é virtual e eletrônico em algo fisicamente concreto, documental. Tá? Então, você coleta os dados do endereço eletrônico, ou tira um print das conversas, ou armazena o áudio, mas transforma isso num documento físico e o Código Civil prevê que a gente faça uma ata notarial. A partir do momento em que você tem essa documentação física coletada e extraída, você faz o devido registro num cartório. Vai lembrar que o cartório ele não tem obrigação de avaliar a veracidade do conteúdo em si, mas sim a veracidade da fonte daquela prova, tá? E aí, feito esse tratamento, você sim pode ingressar em juízo e fazer uma apresentação, dentre outros elementos de prova que sejam necessários para a verificação do juízo. Tá? Em relação a testemunha ser uma máquina, na verdade, o que concretamente a gente pode ter hoje um pouco mais respaldado na prática é que um depoimento testemunhal hoje pode ser feito inclusive por videoconferência. Isso não isenta, não prejudica o depoimento das testemunhas, muito menos a coleta dessas informações e a análise do juiz que está verificando no caso concreto. De qualquer sorte, seja a coleta de depoimento de testemunha por videoconferência, seja a prova eletrônica, de novo, diferente de documento eletrônico, essa diferenciação eu faço questão de mencionar, porque para o documento eletrônico existe um decreto que regulamenta o tratamento disso. A prova eletrônica, como expliquei anteriormente, você vai extrair, né, dos fatos que levaram ao possível dano para a pessoa, uma coleta, uma impressão e uma verificação da fonte daqueles dados. Tudo isso é uma reunião de conjuntos probatórios. Uma coisa não isoladamente não quer provar a circunstância dos fatos. Você reúne o maior elemento de provas e você coloca isso em juízo para verificação do juiz. É ele quem, na análise do caso concreto, vai avaliar a verossimilhança e a veracidade dos fatos a partir do conteúdo das provas coletadas. É isso. E a gente tem um contexto aí de um uso muito intenso, né, dessa tecnologia. O Brasil é o segundo no ranking mundial nas redes sociais, em uso de rede social, né?
Exato, a gente só perde para as Filipinas. Na verdade, se a gente for olhar, essa pesquisa foi feita pela Global Web Index no ano passado, é uma pesquisa pública, os números já foram publicamente divulgados, inclusive. Se você olhar no ranking dos países, nós temos Ásia, América Latina, na verdade, e, curiosamente, Estados Unidos em último lugar. O Brasil está em segundo. Né? Quando eu olho para isso, eu começo a refletir. Assim, primeiro, acho que a gente está surfando numa onda da inovação, da comunicação de uma forma inovada, porque é virtual, e aí o mercado cresce no sentido de, por exemplo, interação com a sociedade e com todo o público, né, que acessa as redes sociais. Hoje o brasileiro ele passa pouco mais de 3 horas por dia ininterruptamente conectado às redes sociais. Tá? Em termos de mercado, é muita coisa. A gente, de novo, só perde para as Filipinas. Mas, e curioso as Filipinas também terem essa colocação no ranking, né? Mas de um modo geral, a América Latina, se a gente for parar para pensar, uma população mais calorosa, de tempos em tempos, né? Isso vem sendo colocado, uma população que tem uma facilidade de comunicação, que gosta de estar perto das pessoas, e o meio virtual se tornou uma fonte de também a sociedade se comunicar com as pessoas, ainda que à distância, tá? É claro que isso faz com que todo o mercado de marketing, por exemplo, observe e entenda que o Brasil tem uma boa fatia para a inovação, tá? Ou pelo menos para que a marca de determinado produto ou de determinado serviço esteja em contato frequente com o brasileiro, porque o brasileiro está movimentando exaustivamente as redes sociais, e exaustivamente aqui no sentido positivo, de modo que hoje o brasileiro ele opina sobre determinada marca e produto. Não é tão necessariamente que baixa um comercial para que aquele comercial na mídia offline, que é o que a gente chama de televisão, né, transfira a opinião para o público e essa opinião vem a tempos depois. Hoje a opinião do público é dada quase que no real time. E aí as marcas se interessam por isso. Elas querem saber o que a opinião do público brasileiro que está nas redes sociais pensa sobre o produto ou sobre o serviço dela. Não apenas isso, a gente também interage, enquanto brasileiros, né, com a vida de personalidades. Então, estamos todos no mesmo nível. Quem está na rede social não tem mais uma diferenciação de quem é personalidade de quem é um público mais comum, né? Todos falamos a mesma língua, e a língua da rede social. Nos Estados Unidos, eles são o último lugar. Vale destacar que os Estados Unidos foi o país pioneiro em termos de tecnologia, né? A Europa também já não está mais surfando nessa onda, segundo pesquisa recente, também de 2019, de uma empresa de marketing digital. Para o europeu, as pesquisas ainda estão numa fase inicial, é prematuro afirmar que já seja assim o posicionamento do cidadão europeu, tá? Mas para o europeu, não tenho mais tanto interesse em ter essa comunicação ativa, não preciso mais ficar tantas horas despendendo do meu tempo por dia numa rede social. Não é talvez interessante para mim divulgar o meu dia a dia, minha rotina para outras pessoas. Estou bem do jeito que eu estou, quando eu tenho interesse eu acesso, observo, divulgo se eu quiser ou não e saio. Eles não estão mais na crista dessa onda, eles já estão começando a descer. E em termos de mercado, as empresas, né, sediadas na Europa, hoje a preocupação delas é o seguinte: dado esse perfil do público europeu, segundo as pesquisas recentes de empresas de marketing, de interação digital, como eu alcanço esse público? Né? Na medida em que eles têm uma retração ao uso de rede social que antes estava em alta e agora está descendo, está em declínio um pouquinho. Para o cidadão europeu, é melhor que o produto a ser comercializado seja objetivo e direto, não tome muito tempo. Também não invada com tantos comerciais, por exemplo, uma pesquisa que está sendo feita num veículo de navegação, né, que são os chamados links patrocinados ali. Seja objetivo e mostre seu produto, sua marca, eu vejo o seu, concordo e eu vou no seu portal ou no seu endereço para adquirir. O brasileiro ainda não está nisso. Essa invasão, por exemplo, quando você está fazendo uma pesquisa pela propaganda de um produto, pega mal para aquele produto na visão dos europeus. É isso. Ainda não se pode confirmar que esse seja o posicionamento, tá? Uhum. Se a gente tiver que usar uma palavra, mas é uma tendência. Assim, é uma tendência, tá? A era digital já não é mais tão nova assim, ela já existe, ela já está aí, mas no momento em que ela surgiu, ela trouxe uma questão de disrupção.
a gente vai romper as barreiras da comunicação tradicional, né, e vamos tratar um novo conceito de comunicação. E aí a comunicação, obviamente, eu estou falando de pessoa para pessoa, de mercado para pessoa, tá, para o seu público. A Europa, ela vive hoje um momento de organizar essa disrupção, porque a disrupção, ela traz o novo, mas traz também um pouco de desorganização, por assim dizer, talvez esse não seja o melhor tema, mas ela mexe com todas as peças do tabuleiro, né? Então, o que estava, teoricamente, organizado lá atrás, está totalmente alterado no seu cenário. E a gente hoje está vivendo no Brasil um momento em que a gente observa tudo o que está acontecendo e fatos novos surgem decorrentes de acesso a redes sociais quase que diariamente. Já na Europa, eles estão enfrentando um momento de, ok, alcançamos a disrupção e agora vamos organizar? Você, público, cidadão europeu, o que pensa sobre isso? Então a pesquisa vem muito em voga de trazer o que ele pensa e como está sendo o comportamento do cidadão europeu hoje. A gente ainda não está nessa fase, a gente ainda está na crista da onda. Sim, a gente, em termos de legislação, ainda está também engatinhando, né? Eles saíram na frente, né? Vamos falar então das nossas leis, o que elas dizem em relação a esses limites? Sim, o que temos hoje de legislação nessa área? A gente começou, continua, está vigente, na verdade, o Marco Civil da Internet, que, na verdade, é a lei primeira que traz as regras. Se eu tenho um ambiente novo, onde a sociedade se comunica, se conecta, não dá para nenhum de nós pensar que é um ambiente sem lei, é um ambiente sem identificação, não é isso, lê do engano. É um ambiente regulado, sim, e no Brasil existe uma legislação que trata isso, tá? Direitos, garantias e deveres para quem faz uso da rede mundial de computadores, tá bom? Tem a lei conhecida, né, que levou o nome de uma personalidade da televisão, que é a Lei Carolina Dickmann, importantíssima para o país. Na verdade, foram os primeiros passos em tipificar como crime a invasão, ou seja, o uso e o acesso não autorizado de plataformas virtuais, seja celular, seja computador, seja laptop, de equipamentos eletrônicos, que a gente, de modo geral, chama de plataformas, ambientes onde a informação virtual é transacionada. No caso, foi o uso de imagem dela, exato, né, que originou isso. Através da invasão de telefone celular. Né? Então, é uma lei importantíssima. A partir disso, a gente começou a ter no Brasil uma preocupação com até que ponto o uso de uma imagem não autorizada pode causar dano a alguém, e se causar danos a alguém, quem é que repara por isso, quem é que responde por isso, e como é esse processo de reparação. Uma outra lei extremamente importante também, e a gente, na verdade, está um ano só atrás da Europa, que a Europa já tinha o Marco Civil, que era a GDPR, que é a Lei do Tratamento a Dados Pessoais. Aqui, um ano depois, a gente teve a criação da LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados. Que entra em vigor em agosto. Exatamente, tudo indica que entra em vigor, ainda tem algumas lacunas para serem interpretadas, estudadas e até mesmo um processo de regulamentação aí para ser aplicado. A regulamentação, ela é extremamente importante, porque ela designa quem tem o poder de fiscalizar por determinada conduta que possa causar dano ao uso inadequado, não autorizado, não controlado do dado pessoal do seu titular. Né? O que muda com a Lei Geral de Proteção de Dados, essa nova lei que entra em vigor em agosto? Na verdade, eu acho que o principal fator de mudança é cultural. Tá? Assim, no Brasil, a gente não tem a preocupação, enquanto cidadão, do que está sendo feito sobre o nosso dado pessoal. A gente, inevitavelmente, precisa compartilhar ou divulgar o nosso dado pessoal, desde a abertura de uma conta numa instituição financeira. Por exemplo, se hoje as pessoas desejam fazer um cadastro para receber promoção de determinada loja, de consumo de produto ou de serviço, o dado pessoal ele é divulgado. Mas o dado pessoal, Fátima, na medida do que prevê a lei, do que descreve a lei, é tudo aquilo que te identifica. Então, não necessariamente eu estou falando, por exemplo, de cadastro de pessoa física, que é o CPF. Eu estou falando do seu e-mail, do seu telefone, tudo aquilo, até mesmo do seu ID ou da sua identificação numa página de rede social, tudo aquilo que identifica a Fátima como sendo somente a Fátima é um dado pessoal. Quais são os cuidados e os critérios que quem tem acesso ou controla ou processa esse dado precisa ter para que a Fátima não seja lesada, não tenha um dano causado em razão do mau uso ou do uso não autorizado desse dado?
Então, quando a gente começa basicamente a entender que a lei tem por finalidade a proteger o acesso, o uso, o controle ou o processo, são termos que a lei traz e ela tipifica cada um deles, trazendo um nível de responsabilidade para cada tipo de ação, em cada personagem desse, a gente precisa entender como se controla para evitar que a Fátima, por exemplo, tenha um dano causado em razão de alguém que tenha usado o seu dado. Com ou sem autorização dela, tanto pior sem autorização. Então, mas antes do legislador se preocupar, na verdade nós, brasileiros, deveríamos ter essa preocupação. A lei sempre vem, é o que eu penso, né? Ela às vezes vem a reboque de um conjunto de fatos sociais que são reiterados. Não raro a gente teve aí nos últimos anos, na mídia mundial, né, o vazamento de informações por redes sociais, por grandes veículos de comunicação em rede social, que trouxeram prejuízos a empresas ou a sociedades mercantis e etc. no mundo. Tá? Então, e aí tivemos alguns casos também no Brasil por danos à imagem. A imagem também é considerada um dado pessoal, ou seja, aquilo que identifica a Fátima é possível de, se mal usado, se usado sem autorização, trazer algum tipo de dano. O que eu penso é que antes do legislador se preocupar, na verdade, a preocupação deveria vir do próprio titular do dado, né? De que forma eu preservo isso? Como eu divulgo, como eu compartilho? Há algum limite? Há alguma verificação necessária que eu preciso fazer sobre a fonte que vai armazenar ou acondicionar o meu dado? Eu acho que a preocupação deveria ser primeiro do titular do dado. Não obstante, todas as empresas que processam, né, o uso do dado ou controlam o uso desse dado agora têm uma preocupação muito maior. Não dá para a gente pensar que é por força de uma lei que de repente a gente começa a ter um pouco mais de zelo com esse dado. Esse zelo deve existir, independentemente de lei. Né? Tratar com ética aquilo que não é meu, aquilo que é de um terceiro e que se eu estou na propriedade do uso desse dado, eu devo ter todo o controle possível para evitar que haja algum tipo de dano. A gente vai continuar falando da LGPD no próximo bloco, tá? Okay. E você também pode acompanhar a Fase TV na internet, quando e onde você estiver. O endereço está aí na sua tela, youtube.com/FMPFase. Faça a sua inscrição, clique no sininho e receba os alertas dos novos episódios. Vamos fazer um rápido intervalo. No próximo bloco, a gente continua falando sobre direito digital. O Em Questão volta em instantes. Até já! O Em Questão está de volta falando sobre direito digital. Nossa convidada é a advogada Jaqueline Rigo. Jaqueline, a gente terminou o bloco anterior falando da LGPD, né, a Lei Geral de Proteção de Dados. Você falou um pouquinho da cultura, né? O brasileiro, ele tem pouca noção dos riscos que corre nesse universo digital. Há uma falta de consciência mesmo? A minha opinião particular é que há uma falta de conscientização sobre os riscos do nível de exposição. Claro, eu estou falando de uma forma geral, né? Eu estou falando de uma forma geral, né? E a prevenção já é a mola e propulsora de qualquer profissional da área jurídica, né? E é sempre uma questão de avaliação de risco. Não necessariamente isso é natural em qualquer tipo de outra profissão. Mas a verdade é que eu também sou cidadã e eu acho que todos os cidadãos deveriam, na verdade, entender qual é o nível de risco sobre a exposição dos meus fatos pessoais, dos meus dados pessoais numa rede social. Como eu te disse anteriormente, a internet ela não é um ambiente livre, mas ela é um ambiente ilimitado. Né? Então, toda a informação que eu divulgo numa rede social, eu não tenho como controlar a limitação do uso daquela minha informação. Na verdade, a gente não tem a conscientização de se preocupar com o nível de exposição. Alguma coisa que eu divulgue necessariamente pode vir a afetar algum tipo de reputação, tanto para a parte positiva quanto para a parte negativa. O que se percebe hoje é que o brasileiro parece não estar muito preocupado em relação a isso. Então, eu tenho divulgação de onde eu moro, eu tenho divulgação da minha família, eu tenho divulgação da escola onde meu filho estuda, eu tenho divulgação onde eu trabalho, e parece que eu não estou muito preocupada com a minha segurança ou com a segurança do meu dado e tampouco com a reputação da minha imagem nesse sentido de exposição numa rede de ambiente limitado. Tá?
Como eu comentei, a pesquisa que foi realizada, né, no ano passado para avaliar o comportamento do cidadão europeu nessa era pós-disrupção digital, a pesquisa trouxe um elemento bastante interessante. Para o cidadão europeu, a rigidez na preocupação do legislador europeu não é a mesma dele. Ele não está tão preocupado em relação à sua privacidade como o legislador europeu demonstra estar, né, com a criação do marco da GDPR, para proteger o dado que o próprio titular está divulgando. Se isso vai fazer com que haja algum tipo de direcionamento diverso, né, do tratamento da GDPR ao longo do tempo, a gente não sabe. Mas hoje, o comportamento do cidadão, pelo menos lá fora, é que privacidade, conceitualmente falando, não tem a rigidez que o legislador pensa que tem. No Brasil, eu observo e eu acho que a gente está caminhando no mesmo entendimento, pelo menos em termos de conceito. Eu não estou muito preocupado, me parece, eu brasileiro não estou muito preocupado no que se refere à privacidade dos meus dados ou da minha imagem. Então eu divulgo sim onde eu moro, como é a minha casa, eu divulgo a minha família, eu divulgo o meu dia a dia, porque isso me dá prazer, isso faz com que eu tenha interação com o maior número de pessoas e eu sinto que eu estou abraçado pela sociedade como um todo no meu dia a dia. Mas uma coisa é eu fazer isso. Outra coisa é, a partir do momento em que eu divulguei dados da minha privacidade, alguém ter um acesso ou um uso não autorizado e, com isso, causar algum tipo de lesão. Né? Falta educação digital, né? Na maior parte dos casos, você, quando vai baixar um aplicativo, você não lê tudo aquilo que você tem que ficar, né, rolando ali, porque é muita coisa. E você acaba lá aceitando, né, para poder baixar logo. Até porque se você não aceitar, você não tem o uso do aplicativo, né? Então, quase ninguém lê, né? Tirando vocês, advogados que leem mesmo. Não, eu acho que, na verdade, até o advogado que lê, que está atuando na área de direito digital. Que lê porque é imprescindível ver por questões de propriedade intelectual, enfim, algumas outras restrições que são inerentes ali à criação do software, do aplicativo. Mas, comumente, né, eu acho que sim, deveríamos ler sim. Por quê? As pessoas só param para prestar atenção no conteúdo do que está ali quando sofrem algum tipo de dano, ou quando são penalizados ou punidos. Um exemplo, eu tenho meu filho, ele joga e aí no jogo, de repente, ele sofre uma punição. Ele é banido, ele tem a conta dele bloqueada, o acesso dele é suspenso e ele só reclama sem entender muito por quê. Certamente a justificativa está lá nos termos e condições. O uso restrito, uso não autorizado, uso permitido, uso não permitido, embora sejam similares, eles possuem ações claramente distintas e que são documentalmente apropriadas nos termos e condições de uso daquele software. Então, eu estou falando de celular, plataforma de celular, eu estou falando de rede social, eu estou falando de aplicativo, eu estou falando de jogos eletrônicos. Todos possuem termos e condições de uso, porque todos se baseiam numa plataforma, numa criação de um software. E o próprio software, a constituição, o desenvolvimento do próprio software em si, ele precisa trazer os termos e condições de uso. Seja por dizer como ele é formado para prevenir eventual dano a direitos de propriedade intelectual de terceiros, seja porque o titular da criação daquele produto pretende fazer o devido registro de patente ou registro de software no NPI, o fato é, para qualquer uso de plataforma baseada num software, procurem ler os termos e condições. Ali, inclusive, a gente vai saber se o dado que eu estou imputando ali, ele está restrito e controlado para aquele provedor ou se ele pode ser compartilhado pelo provedor para terceiros. E na maioria das vezes ele pode ser compartilhado e a gente não tem conhecimento disso. Agora, a linguagem também é uma barreira, né? Para a população em geral. Muitas vezes, né, a pessoa tenta ali entender, mas não consegue... Não é comum. Fazendo uma analogia, como bula de medicamento, né? Durante muitos anos, a gente teve aquela bula num formato pequenininho, com as letras mais miudinhas, né? E numa linguagem essencialmente técnica. De um tempo para cá, a bula mudou, ela trouxe uma linguagem mais informal e mais pedagógica, digamos assim. A gente ainda não está nessa fase, os termos e condições realmente são muito carregados para uma linguagem técnica. Mas é certo que, se pelo menos eu acessar e ler, privacidade de dados é algo que é comum, é compreensível numa linguagem que não necessariamente tecnicamente vai estar escrita ali. Eu vou saber que eu estou compartilhando os meus dados e que o provedor, por exemplo,
está reclamando o direito de compartilhar os mesmos dados com terceiros que seja do interesse dele. Isso, de algum modo, eu vou conseguir perceber nos termos e condições de uso. Quem deve ficar atento a essa nova lei? A Lei Geral de Proteção de Dados. Em primeiro lugar, todos nós, porque agora temos uma lei que nos ampara. E aí, logo na sequência, logo na esteira, todas as empresas que fazem uso, de alguma forma, invariavelmente, de dado pessoal. Eu arrisco pensar qual é a empresa que não faz uso disso. Segmento de telecomunicação, por exemplo, precisa ter um grande cuidado em relação a isso. Segmentos hospitalares, médico-hospitalares também. Todo segmento que, na verdade, precisa, para prover o seu produto, o fornecimento do seu produto ou serviço, ter acesso a algum tipo de dado que identifique uma pessoa. Acho que não é exagero falar pessoa física, tá? Não pessoa jurídica, não se confundir. É o ser humano, identifique a pessoa humanamente falando, tá? Então, na verdade, a preocupação tem que ser de todos nós. A primeira é do titular do dado e logo em sequência vem de todos que controlam ou processam ou acessam de algum modo esse dado pessoal. É claro que são muitos itens aí, são muitas questões abraçadas por essa lei, mas de uma forma geral, quais podem ser as consequências do não cumprimento dessa lei? Basicamente a reparação. A lei veio para isso, tá? Buscar a reparação de eventual dano. Então, você tem na lei os papéis, na LGPD, você tem os papéis de controlador e de processador de dados, cada um com a sua personalidade, cada um com seu limite de ação e de controle sobre aquele dado. Havendo algum tipo de infração, o que o legislador, através da criação dessa Secretaria de Fiscalização, vai providenciar é apurar os fatos e ver quem foi o causador daquele dano. Se foi o processador ou se foi o controlador. Na maior parte das vezes, a reparação está muito mais voltada para quem controla o dado, porque para quem processa o dado, não necessariamente aquele dado fica armazenado com quem processa. Às vezes ele transita pelo processador, mas ele não fica ali. E no trânsito, não há que se declarar ou categorizar que o processador causou dano. Pode causar, mas em geral quem controla é quem está armazenando o dado pessoal. Então, a incidência da probabilidade de risco a dano sobre esse dado que é controlado ou armazenado, ela teoricamente vem muito mais em cima do papel do controlador. Tá? E aí a lei trouxe a reparação, que aí a reparação judicial, civil, criminal, o que quer que seja, em relação à pessoa, em relação ao titular do dado, mas também a multas pecuniárias que deverão ser pagas ao órgão fiscalizador. Isso porque os nossos dados viraram mercadorias mesmo, né? São as novas commodities, né? Esse nosso rastro que a gente deixa nesse universo digital, ele serve para as empresas saberem como fazer a venda direta de um produto, né, que você se interessou na sua busca. Há todo um comércio desses dados, né? Na verdade, eu não diria o comércio do dado em si, mas eu diria que o mercado ele aproveita a oportunidade, principalmente no Brasil, né? Eu não estou comercializando aquele dado, seria até incorreto falar isso, porque isso, se não é autorizado, como por exemplo a gente chamava antigamente de venda de banco de dados, não é essa a questão aqui. A questão é que eu aproveito para alavancar o meu market share a partir do acesso que eu tenho ao perfil de determinada pessoa na rede social, ou quando essa pessoa faz uma consulta num veículo de navegação, por exemplo, num veículo de busca, ou quando ela acessa o e-mail dela, ou quando ela acessa a rede social. E quando você coloca o aceito lá no termo de uso, né? Exatamente. Que esse dado seja repassado para terceiros, é isso que acontece, exatamente, né? Exatamente. Ele pode ser acessado, ele pode ser repassado, e aí, é claro, a gente está falando de um conglomerado de empresas. Falando de veículos, de navegação, de rede social, a gente está falando de um conglomerado de empresas no mercado que sobrevivem e vendem seus produtos e serviços através do meio eletrônico, do meio virtual, através da internet. Se a gente tiver o cuidado de ler os termos e condições, a gente pode, por exemplo, configurar a privacidade e não permitir que o nosso dado seja de forma tão extrapolada, divulgada ou compartilhada com terceiros. Há também os chamados cookies. A gente sempre é alertado, principalmente em plataforma de celular, sobre a existência de cookies. Você pode aceitar ou você pode configurar para que aquilo não aconteça. Tudo isso são portas
que fazem com que, mesmo que você não tenha aceitado usar os termos e condições de determinado software, aquela porta através de um cookie, por exemplo, ela permite extrair o teu dado, seja do teu e-mail, seja do teu perfil numa página de rede social, para que a propaganda venha divulgar para você um eventual produto que você possa ter interesse. Qual o tamanho desse mercado, do direito digital? É um mercado que não para de crescer, né, na verdade? Em termos de conexão, não para de crescer. No Brasil, por exemplo, a gente está muito conectado, mas isso não significa criação digital. A gente está falando aqui muito basicamente a respeito de interação virtual, tá? Existe uma outra área do direito digital que é exatamente a construção de plataformas, o desenvolvimento de plataformas. Hoje no Brasil, a gente está em voga da criação de elementos de inteligência artificial, tá? Algoritmos, desenvolvimento de algoritmos inteligentes, desenvolvimento de robótica, desenvolvimento de plataformas que fazem com que a capacidade da atividade humana possa ser aperfeiçoada ou até mesmo possa se substituir alguma atividade que seja feita pelo ser humano, tá? Essa capacidade criativa ainda não é tão representativa quanto a questão da conectividade no Brasil. Então, em linhas gerais, estamos muito conectados, mas ainda não somos tão criativos assim. O que eu penso nos casos que eu analiso, né, e que me chegam para uma avaliação mais profunda, somos caros. Na verdade, o uso dessa tecnologia ainda não é barato, sobretudo no Brasil. Existe a questão da carga tributária, existe a questão de discussão tributária em cima disso, mas a verdade é que um serviço realizado, né, com a utilização de uma metodologia de inteligência artificial, ela é, sim, mais cara do que o serviço que seria feito por um grupo de pessoas, tá? Então, somos caros e o mercado em si ele ainda não é tão seguro quanto ao uso dessas tecnologias. Ainda não, tá? Mas, em termos de conectividade, estamos muito bem. Em termos de criação, nem tanto. Segundo pesquisa realizada por acho que um dos maiores veículos de busca e navegação, também em 2019, né, a gente poderia ser muito mais criativo, tá? E ter uma capacidade de alavancar, por exemplo, o PIB, muito mais do que hoje se consegue. E hoje, numa nota de 0 a 5, a gente tem 1,8 no Brasil. Então, a gente está em segundo lugar em termos de interação em rede social, ou seja, conectividade, porém, de 0 a 5 em crescimento de criação digital e barra PIB, 1,8, numa escala de 0 a 5. E o direito digital, ele vem sempre a reboque. Na verdade, Sim. A tecnologia surge sem que haja uma regulamentação, porque ela é uma inovação, não há regulamentação e ela já entra, né, tomando conta desse universo e, né, a lei vem depois. A lei sempre vem a partir de... Ela pode vir antes, preventivamente, mas ela também geralmente pode vir através de fatos sociais reiterados, né? Fazendo uma analogia aqui, Lei Maria da Penha, por exemplo, tá? Foi a reiteração de fatos que trouxe o surgimento dessa lei. Na questão do âmbito digital, o que a gente tem assim, a criação e desenvolvimento de software, ele é regulado, tá? Por várias esferas do direito em si. Você tem a propriedade intelectual que precisa ser respeitada e ela tem regulação em lei, você tem o direito autoral, você tem a legislação aqui no Brasil de defesa do consumidor. Então, quando você pensa em desenvolver um software, mesmo que você não tenha, eventualmente, um regulamento próprio, específico para esse desenvolvimento, você tem leis correlatas que contribuem para a sua análise antes de você fazer o desenvolvimento desse produto, tá? Aqui no Brasil, na verdade, a gente tem, em primeiro lugar, o desenvolvimento, porque a gente está acompanhando os fatos sociais. Então, a tendência é essa. Na verdade, não vou dizer que a tendência, isso é o hoje. Tá? E não cabe nem comentar que assim, está em crescimento, isso é contínuo. Já estamos nessa fase, isso não vai retroagir e a gente está caminhando, tá? A gente vai evoluir nesse sentido. O Brasil ele está buscando acompanhar a legislação. Se a gente comparar com outros países, a gente está à frente. Por exemplo, a gente tem a LGPD um ano depois da GDPR, mas é o fato social, sim, que motiva vir uma regulamentação posterior, porque tudo é novo,
inclusive as leis. Ok, e se você tem algum tema que gostaria de ver aqui no Em Questão, manda pra gente. Se você perdeu um pedacinho do programa, quer rever ou compartilhar o episódio, também já sabe, passa lá no youtube.com/fmpfase. Vamos fazer mais um rápido intervalo. No próximo bloco, a gente continua falando sobre direito digital. A gente volta no instante, até já. O Em Questão está de volta falando sobre direito digital. Nossa convidada é a advogada Jaqueline Rico. Jaqueline, com esse crescimento do direito digital, na verdade o mercado ficou maior do que o número de especialistas? Faltam profissionais especializados? Eu acho que hoje ainda sim, pelo menos eu tenho bastante interação com muitos profissionais que atuam na área, mas atuam porque são, estou falando agora do segmento jurídico, tá? Atuam porque são advogados e aí o próprio direito em si traz um vasto conhecimento, tá? De leis em qualquer esfera, independentemente do direito digital, do direito consumerista, do direito penal ou civilista. Hoje, o que precisa acontecer é que, se o fato social está acontecendo, logo em seguida vem a lei, o profissional precisa estar atualizado desde o fato social até a criação da lei. Tá? O direito digital hoje ele é considerado uma especialização em nível lato sensu, em nível estrito sensu, né? O que a gente percebe é que não há uma linha de pesquisa específica para direito digital, por enquanto ainda não há, mas há em linhas de pesquisa nuances que trazem o que está acontecendo no mundo do direito digital. Então, por exemplo, se você está num estudo, né, de disciplina de estrito sensu, e uma das suas matérias pode ser propriedade intelectual, por exemplo, ou direito penal, certamente você vai tratar dessas nuances que contornam o direito digital em si. Tá? Então, falta especialização, sim, mas falta, sobretudo, curiosidade, tá, do profissional do direito. A gente precisa estar sempre atualizado, porque as leis se atualizam de acordo com a sociedade ela está em mutação constante e as leis procuram acompanhar isso. O profissional do direito tem, por regra, se manter atualizado. O direito digital, ele traz um elemento a mais, seja curioso. Porque para você entender não necessariamente de como acontece um dano, você não está isoladamente na lei desse entendimento. Você precisa conhecer como é feito a estrutura de uma plataforma digital, quais são os limites. Ou seja, além do conhecimento do direito, ele tem que ter um mínimo de conhecimento técnico da questão desse universo digital, né? De como produzir a prova eletrônica, de como funciona realmente, né? Se ele tem esse conhecimento, ele consegue trabalhar com mais propriedade. Não ter esse conhecimento não vai denegrir a postura do profissional e tampouco a sua qualificação ou a sua eficiência, não é isso, tá, que eu quero dizer. Mas se ele tiver esse conhecimento técnico, sim. Por exemplo, na questão de vazamento de dados, como são os requisitos de segurança da informação? Se o meu cliente ele é o eventual controlador ou processador dos dados, ele possui esse arcabouço de controle de segurança da informação, de mecanismos de segurança da informação, porque eu preciso disso para amparar a defesa do meu cliente, por exemplo, se for o caso, ou prevenir, né, que ele cause algum tipo de eventual dano e tenha no futuro que reparar com uma indenização aí material ou imaterial o dano causado. Se o profissional do direito, além do conhecimento técnico atualizado, juridicamente falando, ele for curioso em como essas coisas nos bastidores se constroem, ele pode surfar nessa onda muito melhor. O direito digital surgiu como uma disciplina isolada, mas hoje, na verdade, ele abrange todas as áreas do direito, né? Sim, exatamente. Aqui no Brasil, a gente tinha alguns casos, né? A importância da propriedade intelectual, ela sempre existiu, mas o direito digital trouxe uma luz maior para algumas áreas. Uma delas, por exemplo, é essa, propriedade intelectual. Mas a gente pode falar na área civilista, na área consumerista, na área penal, no direito de informática, que foi o que trouxe, né, toda essa inovação de especialização, foi o primeiro. Hoje a gente dialoga, sim, com diversas áreas. A partir do momento em que a sociedade se comunica para um outro ambiente, pronto. Quais são as esferas de legislação ou de áreas do direito que estão correlacionadas com esse fato social? Vamos dar alguns exemplos? Por exemplo, na área criminal, né? O que caracteriza hoje um crime digital?
a conduta praticada no ambiente virtual, no ambiente de internet, tá? Existem condutas tipificadas como crimes de internet e existem condutas que são condutas tipicamente penais, consideradas como crime no consenso penal comum, mas elas são praticadas no âmbito da internet. Então, se você pratica um crime comum usando o ambiente de internet, você tem um exemplo de crime digital. Agora, esse ambiente digital criou situações que são inusitadas, né, para o direito, como, por exemplo, no caso do estelionato, ele pode ser praticado por uma pessoa que está em outro país. Exato. Né? Um brasileiro pode ser lesado por uma pessoa que está em outro país, né? Exato. E aí você precisa, para você ter a devida punição, você precisa, sim, de ter um acordo celebrado entre esses países. Precisa de cooperação. Precisa de uma cooperação entre os países. Se o caso é global, você precisa trazer a solução com esforços globais também. É inócuo você pensar que o país onde o dano foi causado, que é diferente de onde a conduta foi praticada, ele consiga trazer a punição necessária para aquele agente que não está assediado naquele país. Ele necessariamente precisa da cooperação do país onde a conduta foi praticada. E às vezes também o armazenamento dos dados, né? O provedor está em outro país, né? Em geral, sim. E aí a grande preocupação, assim, acho que a gente precisa dimensionar proporcionalmente assim, os níveis desses provedores, tá? Se eu falo, por exemplo, de um provedor de serviço de nuvem, a chamada cloud, a gente está falando de um serviço que tem uma capacidade de armazenamento de dados altíssima, né? Então, se acontece algum tipo de falta de proteção ou falta de zelo com a proteção, ou até mesmo com o emprego dos controles de segurança da informação, o dano vai vir na proporção do volume de dados que ela armazena, né? E não necessariamente assim, a gente tem esse provedor no país onde o dano foi causado. Não, a gente tem provedores espalhados pelo mundo, alguns dos principais ficam nos Estados Unidos, na América do Norte, e aí o dano pode acontecer em qualquer lugar do mundo, não necessariamente onde está sediado o provedor. Falamos aí da área criminal, temos também a área trabalhista, né? Por exemplo, uma das reivindicações em relação às horas extras, né? Quando o funcionário ele é solicitado via dispositivo, né? Está trabalhando fora do horário de trabalho, né? Ô, Fátima... Tem aí o chamado direito à desconexão, né? Exato, exato. Fátima, a CLT não mudou, as leis trabalhistas não mudaram. O que mudou foi a forma da gente se comunicar. É claro que o que trouxe muita facilidade também traz muito risco. Na esfera trabalhista, o que há de se imaginar é o seguinte: a minha carga horária prevista em lei não mudou. A carga horária que o empregador deve estabelecer para o seu empregado, ela também não foi alterada. A limitação está prevista em lei. Isso não pode ser extrapolado sob a justificativa de que agora a gente tem mecanismos eletrônicos que facilitam a comunicação. O benefício disso, eu posso não estar fisicamente no meu ambiente de trabalho, estar trabalhando pelo celular, pelo laptop. Isso realmente é um benefício, tanto para o empregador e, sobretudo, para o empregado, que tem um pouco mais de liberdade. As mudanças, né, trazidas com esse universo digital também trouxeram uma forma nova de se trabalhar. Mas nada disso coloca um pano de fundo em cima da limitação da carga horária prevista em leis trabalhistas. O que se aconselha é que, sobretudo, o empregador, que deve ser reclamado, né, se extrapolar essa carga horária legalmente prevista, que ele tenha mecanismos de prevenção dentro do ambiente de trabalho para que o seu empregado também não fique fora da carga horária estabelecida. E o próprio empregado em si, né, que observe, que se observe, que tenha cuidado consigo mesmo, porque a carga horária na lei trabalhista ela não vem por outro motivo, ela precisa preservar a sua vida pessoal e a sua vida de trabalho. O celular, você precisa se dar limite no uso dele. Por uma questão de saúde mental, né? Exatamente. A questão da privacidade também, né? O vazamento de informações, de imagens, ele traz um dano muito maior no ambiente digital devido à velocidade e à disseminação, né, desse material, né? Exatamente. E aí, como eu falei bem no início, acho que a preocupação maior é a da Fátima e a da Jaqueline, que precisam zelar pela sua própria imagem, né? Então, eu preciso ter muito cuidado com os níveis de exposição e como eu faço essa divulgação da minha vida privativa, né, no ambiente virtual, sobretudo. E temos aí muitas outras áreas, né?
Tem a do consumidor, por exemplo, você tem a área das compras eletrônicas. Vale lembrar, se puder dar, né, algumas sugestões para quem usa esse tipo de fonte para compras eletrônicas. A recomendação que a gente faz é observe se aquele portal de compras eletrônico ele tem algum índice de reclamação, se você tem alguma forma de contato, que em geral são ambientes virtuais, mas se houver algum tipo de problema, se você tem algum tipo de contato físico por telefone, se a empresa tem alguma sede física em algum estado, vale lembrar que esses cuidados, né, nos protegem, nos reservam em relação a, por exemplo, fraudes que podem acontecer em compras eletrônicas, em comércio eletrônico em geral. Além, obviamente, de analisar aí os termos e condições de uso e verificar a procedência daquele site, sobretudo. Grandes marcas possuem portais eletrônicos, em sua grande maioria, e possuem uma reputação por si só. Tá? Agora, tem um portal de compras que surgiu agora no mercado, espera um pouquinho, procura ver como é que vai ser a reputação dele, tá? No mercado consumidor, avalia primeiro, pesquisa o consumidor, o portal do consumidor, que é do governo, pesquisa outros portais de reclamação também de consumidores, acho que vale a pena, antes de iniciar uma compra num portal desconhecido. E muitas outras áreas, incluindo aquela que se chama de compliance, né, hoje em dia, né, que é o cuidado das empresas, né, na prevenção para evitar danos, né? Exato. Então, assim, se adiantar aos fatos, né? Exato. Eu acho que o compliance, ele virou uma grande moeda nas empresas. Eu, particularmente, valorizo muito a área de compliance, porque o compliance, na verdade, ele quer traduzir que a empresa cumpre questões éticas com toda a sociedade, tá? Seja com os seus clientes, fornecedores, seja com o seu cliente final, /consumidores. Então, uma empresa que está preocupada com compliance, ela já tem um ponto positivo. Não só para a sociedade, né, que corrobora com o consumo do seu produto ou do seu serviço, mas também para os próprios investidores. Onde eu falo que virou uma moeda de troca, porque uma empresa compliance, basicamente, ela atesta que ela é confiável, tá? Isso para o mercado local e também para o mercado de investidores. Tentando só traduzir, se não ficou muito claro para quem está assistindo, o compliance seria a empresa se ajustando previamente às condições do mercado, às leis, o que manda, né, a legislação, tudo isso, né? Ela sendo ética. E aí ela está sendo ética com a legislação, ela está sendo ética com o seu público consumidor, ela está sendo ética com os seus parceiros, ela está sendo ética. O compliance basicamente diz isso. Eu estou sendo ética, eu cumpro as leis, eu tenho boas normas de conduta, interna e externa, e eu ajo de acordo com a moral e os bons costumes da sociedade. Ou seja, eu venho para contribuir com você, sociedade, da melhor forma possível. A gente abriu esse bloco falando da necessidade de mais profissionais especializados nessa área do direito digital. Você está à frente de um curso aqui na FMP Faz? Exato, né? estou. De direito digital. Quem pode participar? Como é que é o conteúdo? É uma oportunidade de curso de extensão. Então, para quem é curioso, né, e quem já trabalha com isso também, seja na área jurídica ou na área de comunicação interativa, eu acho que vai gostar do curso. O curso a gente está abordando a parte de conectividade e interação social, então são os bastidores de toda essa questão de veículo de navegação, veículo de mídia e o marketing digital em si e os aspectos jurídicos e eventuais riscos que a gente pode ter em relação ao uso dessas tecnologias. Então, o curso ele passa por 16 horas, são 2 sábados quinzenais, e aí a gente vai falar um pouco dos bastidores, mas sempre com um foco jurídico, mas sem deixar de reconhecer os bastidores técnicos também, que são importantes. Para terminar, que a gente está chegando no finalzinho, como as pessoas podem aprender a lidar melhor com esse universo digital, se protegendo, evitando golpes? Você já deu aí algumas dicas sobre vendas online, né? Mas existem muitas outras coisas, né? Antes de você fazer o download de qualquer software, de qualquer aplicativo, porque não é legal, e aí eu estou falando no sentido de legislação em si, fazer uso de software não autorizado, uso de software não apropriado, mas olha a procedência, examine os termos e condições. O ponto de partida antes de fazer um download de qualquer tipo de programa, observe os termos e condições. Se quer fazer, olhou os termos e condições, entendeu e assumiu a responsabilidade de baixar e acessar e participar daquele aplicativo, daquele uso, tudo bem.
mas configure, vá na configuração de privacidade, tente proteger seus dados, para que mesmo que você tenha autorizado eventual compartilhamento dos seus dados com terceiros, quando você começa a trabalhar com aquele aplicativo, pelo menos alguns dados de privacidade sejam reservados, eles não sejam tão amplamente expostos assim. Com e-mail e senhas, né? A gente não fecha a nossa casa e deixa a fechadura do lado de fora da porta. Basicamente, a o cuidado chave do lado é de esse. fora da fechadura. Exato, exato. Basicamente, o cuidado é esse. Feche a sua casa, guarde as suas chaves, revise as suas senhas periodicamente, observe os termos e condições, atualize as suas configurações de privacidade, porque o provedor ele também muda. Então, não necessariamente, eu fiz uma atualização na configuração de privacidade e agora está restrito todos esses campos. A plataforma tem melhorias e as melhorias podem vir e podem não estar preservadas na sua configuração. Nas atualizações, né? Exatamente. Tem até como você colocar lá para você fazer a atualização. Exato. E não baixar automaticamente, exatamente, né? Exatamente. Ou seja, eu acho que o cuidado que a gente precisa ter com a nossa saúde, com o nosso corpo, com a nossa integridade, a gente tem que ter com a nossa imagem. E agora não só no campo real, mas sobretudo no campo virtual também. Ok, infelizmente nosso tempo terminou. Agradeço muitíssimo a sua participação. Eu que agradeço. E a gente tem um encontro marcado no próximo Questão. Espero você. Até lá.